familiar de adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. 1 Coríntios capítulo 15, em suas Bíblias, por favor, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, o capítulo da ressurreição na palavra de Deus. Versículo 12. Paulo disse: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. A vida sempre está conectada com a ressurreição, porque ela é vida e não morte. Glória a Deus. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos dê força física, assim como força espiritual, para entregar essa palavra nessa manhã. Venha ungir o povo, Deus, para que eles possam entender, nos ajude a esclarecer essas palavras que o Senhor nos deu, para sair daqui com sua palavra implantada em nossa alma e espírito. Peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A cruz de Cristo não depende da ressurreição, mas a ressurreição dependia da cruz. Eu vou repetir para você entender. Muitos hoje ensinam que a cruz dependia da ressurreição, mas está ao contrário. A ressurreição dependia da cruz. Se a cruz não tivesse feito sua obra, se Jesus Cristo não tivesse expiado por um pecado que fosse, não haveria ressurreição de Cristo, ou ressurreição dos crentes que viriam. Mas por causa que a cruz foi uma obra completa e a vitória foi conquistada, a ressurreição era algo certo, porque a cruz possibilitou a ressurreição. Ou seja, Jesus expiou por todo o pecado, cumpriu com toda a obra, supriu o que a lei exigia e derrotou Satanás. Às vezes você escuta uma falsa doutrina que fala sobre como Jesus teve que lutar com milhões de demônios para ressuscitar dentre os mortos, mas não é isso que a Bíblia diz. Em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, que ele pregou na cruz a lei que tinha sido quebrada e ele triunfou sobre principados, potestades e os expôs abertamente. O diabo não quer ter nada a ver com Jesus Cristo. Não foi a ressurreição que realmente validou a cruz, foi a cruz que possibilitou a ressurreição e a ascensão de Cristo e a exaltação de Cristo também. Glória a Deus. Um dos momentos mais esclarecedores nesse grande cenário da ressurreição, que será o maior evento nos anais da história humana até o dia que acontecer. Olha, a ressurreição de Cristo possibilitou a ressurreição de todos os santos. Glória a Deus. Porque Ele vive, nós também viveremos. Glória a Deus.
Porque Ele vive, nós viveremos também. Um dos momentos mais lindos foi na morte de Lázaro. Marta, depois que falaram para ela onde Jesus estava, e Ele estava a caminho dali, Ele esperou 2 ou 3 dias antes de partir, e ela correu para encontrá-lo, enquanto Maria ficou ali para cumprimentar quem vinha dar os pêsames, consolando as 2 irmãs. Ela veio até Jesus e ela clamou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: o seu irmão vai voltar a viver. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição. Glória a Deus. A Bíblia não entra em detalhes, mas acredito que Jesus tocou nos ombros dela. Acho que ela estava aos seus pés e levantou ela, olhou diretamente nos olhos dela e disse: Marta, você está olhando para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. Você está olhando para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Toma essa, Maomé. Aleluia. Aleluia ao Cordeiro. Agora, Paulo, porque algumas pessoas na igreja estavam dizendo que não haveria ressurreição. E Paulo sempre me deixa maravilhado. Eu estudei ele quase que a vida toda. Ele era alguém único. Muitos de vocês não iriam aguentá-lo. Muitos aqui não iriam gostar de tê-lo como pastor. Ele não media palavras, falava o que tinha que falar. Algumas pessoas estavam dizendo: essa ressurreição de todos esses cristãos, ou que dizem ser cristãos, eles vão ressuscitar? Ué, Paulo, você não sabe que o corpo físico volta ao pó? Você não sabe que aqueles que morreram no mar foram comidos pelos peixes? Não tem nada que sobrou daquele corpo. Como assim uma ressurreição do corpo, se não tem mais corpo? E eu amo a maneira que Paulo respondeu. Eu gosto desse cara. Suas primeiras palavras foram: seu tolo. Glória a Deus. Seu tolo. Deus vai dar um corpo novo. Glória a Deus. E vai ser 1000 vezes melhor do que esse corpo que temos agora. Deus vai providenciar um corpo novo. Escuta, eu sou mais velho que você, mas quando você chegar na glória, você vai ter cabelo. E Dudley, você vai estar diferente na glória. Aleluia. Querida, Swagger, não vai começar confusão aqui, hein? Me ajuda, Jesus. Você não vai mais precisar de maquiagem. Glória a Deus.
Aleluia! Eu vou ter um novo corpo. Glória a Deus! Eu vou ter uma nova vida. Glória a Deus! O corpo glorificado. As pessoas me escrevem e perguntam: como vai ser? Eu não sei. Eu só sei o que a Bíblia diz, e o pouco que diz já é bom bastante. O corpo glorificado pode aparecer e desaparecer quando quer. Como você sabe disso? João disse: não sabemos como seremos, mas sabemos que seremos como Ele. Aleluia! 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 Depois da ressurreição, os discípulos estavam em um cômodo em Jerusalém, com medo, ainda não acreditavam na ressurreição de Jesus Cristo. Quando de repente, as portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu no meio deles. E Tomé não estava ali. O resto dos discípulos disseram para Tomé e ele respondeu: vocês estão fumando alguma coisa, viu? Aleluia. E disse: eu não acredito a não ser que possa colocar os meus dedos nas marcas em suas mãos e na ferida do seu lado. E no domingo seguinte, de repente Jesus apareceu e os olhos de Tomé, e ele disse: toque em mim, Tomé. Eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito. E a reação de Tomé, ele foi o primeiro a chamar Jesus de Deus. Ele disse: meu Senhor e meu Deus. Glória a Deus. O corpo glorificado aparece e desaparece e passa pela parede sem interferência. E eu sei que parece que é esquisito isso, né? E vocês aqui têm dificuldade de aceitar. É como antigamente as histórias do Buck Rogers, não é? Parece uma ficção científica, irmão Swagger. Bem, é ciência, mas não é ficção. E vou adicionar outra coisa, viu? Não estou pregando sobre corpos glorificados, mas você vai conseguir viajar na velocidade do pensamento. O som consegue viajar a 1.100 milhas por segundo. A luz viaja 186 mil milhas por segundo. Isso é rápido, hein? 186 mil milhas por segundo. Mas a velocidade do pensamento é assim: eu preciso estar naquele lugar e você aparece lá. Glória a Deus. E vou mencionar outra coisa que sei que você vai amar. Pelo menos as mulheres vão amar. Todo santo de Deus na época vai ter 33 anos e meio. Vai ser bom, não vai, Robert? Vai ser bom demais. Você pergunta: de onde você tirou isso? Jesus tinha 33 anos e meio e João disse que seremos como ele. Então, para mim está bom demais. Glória a Deus! Glória a Deus! E amigo, não vai demorar muito tempo. Veja bem, a ressurreição dos santos, Jesus sendo os primeiros frutos, a ressurreição e o arrebatamento são a mesma coisa. São duas palavras para o mesmo evento. Alguns aqui, os seus olhos começam a brilhar.
Mas Paulo disse: o Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que permanecemos vamos encontrar com eles nos ares, para encontrar com o Senhor nos ares. Por isso para sempre estaremos com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, e essa é a ressurreição. Chamamos de arrebatamento, mas é a ressurreição. A trombeta de Deus vai tocar, e todo santo que morreu vai sair do túmulo, e Deus vai dar um corpo glorificado para eles, e nós que ainda estivermos vivos vamos nos encontrar com eles nas nuvens e com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. E ouvi alguém dizer: então vai estar nublado? Não, nuvens ali são nuvens de santos, milhões de santos, milhões de santos, desde o início dos tempos, santos que estão ressuscitando para encontrar com o Senhor nos ares. Ressurreição, arrebatamento, arrebatamento, ressurreição, é o mesmo evento. E alguns dizem: eu nunca pensei dessa maneira. Comece a pensar agora. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então sua fé é vã. Escute isso. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a sua fé é vã e não tem significado. Escuta aqui. A única coisa que você pode levar com você quando morrer é a sua fé. Você não pode levar mais nada. A sua fé. Um multimilionário tinha falecido e 2 homens estavam conversando no velório, e um homem perguntou para o outro: quanto foi que ele deixou? E o outro respondeu: ele deixou tudo. Deixou tudo. A única coisa que podemos levar conosco é a nossa fé. E eu quero te ajudar com algo aqui. Não é só que temos fé. Isso por si só não é o bastante. Todo ser humano que já viveu tem fé. Não é fé em Deus, é fé neles mesmos. Até o ateu tem fé nele mesmo. O sistema do homem é construído em cima da fé. Por isso, o comunismo e o socialismo não funcionam, porque elimina a fé. Foi o que transformou essa nação em, pelo menos, uma das maiores nações em toda a terra. É por causa da fé. É chamado de mercado livre, é a fé. Não quer dizer que foi fé em Deus, mas foi fé. Os irmãos Wright construíram um avião porque tinham fé que conseguiriam. O Henry Ford construiu o carro porque teve fé que ia conseguir. O Edison acendeu luzes por todo o mundo porque teve fé que conseguiria. Mas essa não é uma fé que salva. Todos vocês aqui, todos vocês pela rádio, televisão e internet, você colocou a sua fé, ou seja, o seu passado, presente e futuro, em Cristo. E no que Cristo fez por você na cruz. Foi ali que você colocou a sua fé. Escute outra vez. Tudo se resume nessa situação, que a sua fé está em Cristo. Eu quero que você ame essa igreja, mas essa igreja não morreu por você. Eu quero que você me ame, mas eu não morri por você. A sua fé deve estar em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz. Eu não quero ser mal educado, mas o novo Papa em Roma, uma das primeiras coisas que ele fez foi orar para Maria. Maria não morreu naquela cruz por você, meu querido, e mais ninguém. Foi Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, que morreu por você. Minha esperança está em nenhuma outra coisa senão o sangue de Jesus e a sua justiça. Não confiarei
nem um pouco, a não ser no nome do Todo-Poderoso Deus. Em Cristo, a rocha sólida, estou de pé. E o resto está afundando. O resto está afundando. A sua fé, essa é a maior coisa que você tem. É a sua fé. A sua fé. A próxima vez que o diabo vier contra você dizendo: olha, é melhor você desistir, Deus já cansou de você. Olhe para a sua fé. Se ainda estiver em Cristo, então se levante, sacode a poeira e recomece, porque você está no caminho certo. Paulo disse: examine-se a si mesmo, para ver se está na fé. Mas se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então a sua fé é vã, é uma perca de tempo. Você colocou sua esperança em algo que é como uma neblina que evapora. Mas, graças a Deus, a nossa fé não está em alguém morto. Ah, você não entendeu. A nossa fé não está em um túmulo com um cadáver dentro. Esse túmulo está vazio. Glória a Deus. E alguém disse: ah, eu acho que está vazio, pois se passaram 2000 anos. Não, espera aí. 1 minuto depois daquele momento, há 2000 anos atrás, quando os discípulos foram até o túmulo, descobriram que a pedra não estava mais ali. Olharam para dentro e não havia corpo ou cadáver ali. E viram um anjo ali. E ele disse: por que vocês estão buscando quem vive dentre os mortos? Foi o que ele falou para as mulheres, Maria e Marta. E esse túmulo está vazio. E ficou ocupado por apenas 3 dias e 3 noites. Glória a Deus. E a nossa fé não está em um túmulo. Ouviu bem? A nossa fé está no Senhor que ressuscitou. Glória a Deus. Em segundo lugar, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então todos nós e toda pessoa que já viveu, que colocou sua fé em Cristo, se Ele não ressuscitou dentre os mortos, você ainda está em seus pecados. Você precisa pensar nisso. Nada é mais terrível do que isso. Ainda bem que posso dizer: os meus pecados se foram. Well, you ask me why I'm happy, and I'll just tell you why. Because my sins are gone. Está quase. And when I meet those scoffers and they ask me where they are, I just say, my sins are gone. They're 5 cord, they're underneath the blood. I said they're underneath the blood at the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. Well, in the seas of God's forgetfulness, quando o diabo falar do seu pecado, Deus diz: eu nem lembro dele mais. Praise God, my sins are gone. Obrigado, Michael. Agora olha só, eu quero te ajudar com algo aqui. O diabo tem arrebentado com alguns de vocês, mencionando pecados que você cometeu no passado, tentando roubar a sua vitória. Isso atormenta a sua alma. O diabo é um mentiroso. Por causa da cruz e da sua fé em Cristo, esse pecado não existe mais.
Quando João Batista apresentou Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não quer dizer algum pecado apenas. Está falando de todo o pecado. Eu quero te ajudar com algo aqui. Quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão, foi na época da enchente. E o Rio Jordão talvez seja do tamanho desse púlpito aqui, talvez um pouco mais largo. E na primavera, na época, porque não havia irrigação, aquele negócio chegava a quase 3 quilômetros de largura na cidade de Jericó, chegando até o Mar Morto. Deus abriu aquele rio e disse para Josué: eu quero que você tire 7 pedras do fundo do rio e as coloque no lado vitorioso. Aleluia. No lado de Canaã, no lado da terra da promessa, para que as gerações futuras vejam e se lembrem daquilo que Deus fez por nós. Glória a Deus. E então ele disse: quero que você vá até o lado do deserto e pegue mais 7 pedras e as coloque no fundo do Jordão, que vai representar as derrotas de Israel. Com aquilo ele estava dizendo: eu vou enterrar tudo, não vai mais existir. Glória, aleluia. Mas sabe qual é o problema com isso tudo? Nós temos muitos santos que são especialistas em mergulhar. Eles gostam de mergulhar nas águas do Jordão e dizem: olha o que eu encontrei, olha o que ela fez. E ele: você está pecando terrivelmente quando faz algo assim. Ouviu bem? Os pecados se foram, os pecados se foram, os pecados se foram. Quando ele morreu naquela cruz, ele não morreu somente por pequenos pecados, mas por todo pecado, não importa quão ruim. A maioria das pessoas não sabe, nunca estudaram a profundo a vida de Paulo antes da sua conversão a caminho de Damasco. Houveram muitas pessoas, quantos não sabemos, mas porque ele levou o guarda com ele para pegar pessoas, até mesmo crianças, e os colocou na prisão, porque eles eram crentes, isso antes que ele fosse salvo. E muitos morreram como resultado de tortura. E Paulo foi responsável por aquilo. Pare para pensar nisso. Então, quando ele disse: eu sou o pior dos pecadores, estava falando do que ele era antes de Cristo salvá-lo no caminho de Damasco. Mas, irmão Swagger, não entendo como Deus pôde usar alguém assim. Ele usa você, ué. Porque quando ele termina de trabalhar em nós, não somos mais o que éramos, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. Agora, Paulo escreveu e disse: se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã. Você ainda está em seus pecados, se Cristo não ressuscitou. E em terceiro lugar, todo santo de Deus que já viveu confiando em Cristo pereceu. Não há esperança, porque a esperança está somente em Cristo. Você precisa pensar nisso. Quando quem você ama morreu, conhecendo ao Senhor, você os verá outra vez?
Se morreram doentes, quando você olhar para eles, eles não vão mais estar assim. Mas você vai conhecê-los. Glória a Deus, glória a Deus. Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então eles pereceram. Ou seja, a cruz falhou. Mas, graças a Deus, Ele ressuscitou dentre os mortos. Há anos atrás, deixa eu dizer da seguinte maneira, há 200 anos atrás, a Igreja Metodista era provavelmente a bússola espiritual dessa nação. Eu vou repetir. Há 200 anos atrás, a Igreja Metodista era a bússola espiritual, ou o músculo espiritual dessa nação, e produziu alguns dos melhores pregadores no mundo inteiro. Eles estavam tão próximos do Pentecoste, não dava nem para diferenciar. Eles não entendiam o batismo do Espírito Santo, mas amavam a Deus, e Deus usou eles. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Compramos uma estação de rádio de um homem metodista em Houston, no Texas, há alguns anos atrás. E ele disse: irmão Swagger, eu sou metodista. Os metodistas não se desviaram por causa das pessoas que não levavam a Bíblia para a igreja, mas a Igreja Metodista se desviou por causa dos seus seminários que formavam pregadores que não acreditavam na palavra de Deus. E ele estava certo. Quando esse declínio espiritual começou, houve uma certa igreja metodista bem grande, onde a filha do pastor, o nome dela era Susan. E essa menina, eu não ficaria surpreso se antigamente entenderíamos que ela foi batizada com o Espírito Santo e falando em línguas estranhas, porque quando o pai dela falava algo bom no culto, ela levantava a mão e dizia: glória a Deus, aleluia. Para você não tem nada de mais nisso, mas isso não cai bem no cemitério. Ele foi até a filha e disse: Susan, você está atrapalhando o culto. Olha, não entenda mal, não é que ela ficava gritando, mas estava em um lugar onde ninguém levantava as mãos, nunca. Ficavam olhando. E quando ela escutava algo da palavra de Deus, dizia: obrigado, Jesus. Isso não chamaria muita atenção aqui, mas naquele lugar... E os oficiais do distrito ouviram falar daquilo e chamaram o pai dela, que era o pastor da igreja, e disseram: a sua filha, ela está meio que fanática, e nós não queremos falar mal dela com você, mas você vai ter que resolver isso com ela, porque ela está orando e levantando a mão. E ele disse: eu vou falar com ela. Eu já falei, mas vou falar com ela. E ele falou, mas ela não aceitou. Continuou louvando a Deus. Finalmente pensaram: ela tem problema mental. Ela tem problema mental, não entende bem. Eu não sei como eles não enxergavam. Ela era brilhante, mas a única coisa que ela fazia era levantar as mãos, agradecer a Deus e dizer aleluia. E pensaram que ela tinha problemas mentais. E ignoraram ela, não é? Pensaram, realmente ela tem problema mental e não vamos ficar prestando atenção nisso. E alguns anos depois, o pai dela estava morrendo, que era o pastor daquela igreja. O médico estava ali, outras pessoas também, e ele parecia estar atribulado.
E finalmente ele pediu para todos saírem dali, a não ser a Susan. E ele disse: Susan, tem algo errado. Eu não tenho paz em meu coração. O homem nem estava salvo. Eu não tenho paz em meu coração. Querida, você pode orar por mim? No frigir dos ovos, quando ele estava pressionado, lá no seu trabalho eles podem dar risada de você, mas quando a situação aperta, eles vêm atrás de você pedindo oração. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado é o nome do Senhor! Glória! Você pode orar pelo seu pai. Ela impôs as mãos sobre ele, e eles também não faziam isso. E disse: Jesus, entra no coração dele, enche ele como o Senhor me encheu. E naquele momento ele começou a sorrir e disse: agora eu estou entendendo, eu entendo. Glória a Deus, estou vendo. Ele segurou a mão dela e disse: Susan, chame-os para cá. E quando eu estiver para ir para a glória, eu te dou um sinal. E quero que você dê um brado. Glória a Deus, glória a Deus. Dê um brado, Susan. Dê um brado, dê um brado. Ela chamou as outras pessoas. O médico segurou o pulso dele. Disse: o coração não está mais batendo. E ele disse para todos que estavam ali: acho que ele faleceu. Mas naquele momento ele abriu os olhos e disse: pode bradar, Susan, pode bradar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu disse glória a Deus! Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos. E porque Ele vive, nós também viveremos. Abaixe a sua cabeça, por favor. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Senhor, muito obrigado pela sua graça. Me ajuda com o piano, por favor, Brian. I've wandered so far away from God, but now I'm coming home. Yes. Oh, well, the path of sin too long I've trod. Lord, I'm coming home. Vou pedi-los para cantar isso daqui a pouco, mas agora, hoje é o dia da ressurreição. Fora a cruz, foi o maior dia na história da humanidade, até hoje. Se você está aqui hoje e sua vida não está alinhada com o que Deus quer, tem algo errado em seu coração. A maior coisa que pode acontecer com você é endireitar essa situação. E você é capaz. Daqui a pouco, quantos aqui podem levantar as mãos pedindo oração? Irmão Swagger, tem algo em meu coração que não deveria estar ali. Estou vendo a sua mão ali atrás, você também, irmão. E aqui nesse lado, ali atrás, estou vendo jovem, mulher, querida. Estou vendo, querido, outra mão ali. E aqui, estou vendo sua mão. Também estou vendo, sim. Tem mais alguém? Estou te vendo. Estou vendo a sua mão, estou vendo também, querida. Esse senhor aqui, quem está lá atrás, estou vendo. Glória a Deus. Quantos aqui desse lado? Estou vendo sua mão. E outro, e outro, e outro. Tem mais alguém aqui que eu não vi há um instante atrás? Obrigado.
Estou vendo a sua mão. Quero que todos se levantem e vou te dizer: você não tem que sair daqui com um só pecado, com pecado sobre sua vida. Você pode ser liberto pela graça de Deus. E enquanto cantamos, vou pedir os irmãos e a Francis para ficar aqui na frente, porque você está para dar o maior passo que já deu em sua vida. E escuta aqui, vai ser o maior dia que você já teve, endireitar sua vida com Deus. Glória a Deus. I'm coming home, coming. Eu quero que todos que levantaram as mãos venha e fique de pé aqui, ao lado dessas irmãs e desses irmãos. Venham de todos os lugares. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross. Cante mais uma vez. Deus está falando ao seu coração. Estamos te esperando. Venha. There's room at the cross for you. Thank God there's room at the cross for you. Though have come, there is still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Eu notei que alguns estão chorando. Não tenha vergonha de chorar. A Bíblia diz que Deus não rejeita um espírito quebrantado. Ele não vai rejeitar o seu coração quebrantado. Eu vou orar com você e eu quero que você olhe para o irmão Swagger. E se você acreditar no que vou te dizer, você vai sair daqui livre como um anjo. Todo pecado será lavado e a graça de Deus estará evidente em sua vida. Quero pedir para você que está aqui, orar conosco. Se você já se arrependeu, você nem precisa dizer. Mas para fortalecer quem está aqui, eu quero que você diga: Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Limpa-me com o Teu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Ele vive. Nesse exato momento eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma e o Senhor da minha vida. E de acordo com a palavra de Deus, que não pode mentir, eu estou lavado, eu estou limpo, eu fui perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. It was amazing grace, how sweet. Levante as mãos e agradeça a Deus.
Creia de todo o coração, os seus pecados foram lavados, não existem mais. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.